Você já passou por um conselho disciplinar da igreja? E não, eu não tô falando sobre você ter sofrido uma ação disciplinar da igreja, mas sim de você ter passado pela sala onde estava acontecendo, ou então você faz parte do conselho, você tem que estar lá como líder. Se você nunca teve nenhuma dessas duas experiências, eu quero contar a experiência que eu tive. Foram duas. Uma de ter passado pela sala e a outra de ter participado como parte da liderança, parte do conselho. Para aqueles que já participaram de um conselho disciplinar, fiquem até o final. Tenho certeza que esse vídeo vai ser bem interessante. Para aqueles que não sabem o que é um conselho disciplinar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Conselho disciplinar é o meio pelo qual os membros da igreja podem encontrar e receber perdão pelos seus pecados. Para saber mais sobre isso, entrem no site churchofjesuschrist.org. Eu vou deixar na descrição embaixo. dito isso, vamos para as duas experiências. E essas duas experiências vão estar conectadas a uma história que eu quero contar no final. Então, a primeira experiência que eu tive foi durante a missão. Eu estava com meu companheiro na capela e eu não lembro bem o que a gente estava fazendo, mas a gente estava procurando uma sala que estivesse vazia. E eu passei por uma sala que estava cheia. Eu olhei pela janela e eu percebi então que estava acontecendo um conselho disciplinar. Foi muito estranho que o sentimento que eu tive só de passar por aquela sala foi um sentimento muito ruim. Foi algo pesado. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu sabia o que era um conselho disciplinar, nunca tinha visto um. Então eu conversei com meu pai sobre esse sentimento, sobre essa experiência que eu tive. E ele falou algo para mim que eu vou contar daqui a pouco. Vamos para a segunda história. A segunda experiência que eu tive foi quando eu era secretário da estaca. Então eu tinha que estar na sala durante o conselho disciplinar de uma pessoa. O sentimento que eu tive durante esse conselho disciplinar foi um de puro amor. Amor de Deus por aquela pessoa e o amor de Cristo por aquela pessoa. E não só eu tive uma certeza que aquela pessoa estava sentindo aquele amor, mas todos do conselho estavam sentindo aquele amor e passando aquele amor para aquela pessoa. O que o meu pai me disse quando eu comentei com ele sobre o sentimento que eu tive foi que o conselho disciplinar ele não é para condenar a pessoa. Não é para fazer a pessoa se sentir mal. Não é para afastar a pessoa da presença de Deus, mas para mostrar para a pessoa que há um caminho de volta para Jesus Cristo e para o Pai Celestial. Que tem como voltar para o caminho do convênio. Agora, a história que eu disse que eu ia atrelar a essas duas experiências é a história do filho pródigo. O que isso tem a ver? Recentemente, ao quórum, estávamos tendo uma aula sobre o filho pródigo. E conversando com os irmãos, teve um momento que o Espírito me disse: o conselho disciplinar e a história do filho pródigo tem uma conexão íntima. Aqueles que sofrem uma ação disciplinar, eles são como o filho pródigo. E o conselho disciplinar, os 12 do sumo conselho da estaca e o presidente da estaca, eles são como o pai da história. Eles estão ali para demonstrar amor, para demonstrar o amor de Deus por aquela pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter que passar por um processo de arrependimento, mas o ápice é que a pessoa passando pelo conselho disciplinar sinta o amor de Jesus Cristo, sinta o poder da expiação agindo na pessoa, ou seja, sintam Jesus Cristo agindo na vida delas.